Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa manhã? Diga amém. O motivo de nós estarmos alegres é porque Jesus, Ele reina sobre todas as coisas. E hoje eu vou trazer uma palavra do que é ser um cristão, uma imagem, um cristão com a imagem de Cristo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e cada dia mais ser cristão tem sido um desafio. Ser cristão tem sido um desafio porque muitas pessoas veem o cristianismo como uma vantagem. Por isso que eu quero, aqui em Romanos, no capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler o versículo de número 28. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo de número 28. Quantos encontraram? Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem. Em outras traduções onde está escrito coopera. Que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu vou ler mais uma vez e em seguida eu quero que vocês repitam assim comigo. Vamos lá? E sabemos. Repita assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Feche os seus olhos. Deixa eu fazer essa oração. Pai, obrigado mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, podendo aqui, Senhor, essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, mais um dia, mais uma manhã, estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, podendo Te glorificar, Te adorar, Te servir e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo. Meu Deus, conduza a Tua palavra com autoridade, com poder, com resultado, a cada vida aqui, a cada coração, meu Deus. Que esta palavra ela possa produzir vida, e essas vidas venham ser alcançadas pelo Teu poder. Meu Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, fala aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, é o que assim cremos e confiamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Nós estamos chegando em mais um final de ano. Falta menos aí. Parece que está com cheiro de queimado aí. Ah, estava ligado? Nós estamos chegando em mais um final de ano. E uma das coisas que nós vemos, que ano após ano, as coisas parecem que não mudam. Muitas coisas vêm, muitas coisas vão,
Mas a pergunta a qual que não quer se calar, todos os dias nós perguntamos: será que vai melhorar? Todo mundo cria essa expectativa de um ano melhor, de um tempo melhor, de um governo melhor, de uma economia, de uma educação melhor para os seus filhos, de um melhor trabalho, de um melhor salário. Todos os anos nós ficamos criando expectativas, mas só que o ano passa, 2025 já está aí, e às vezes o ano continua do mesmo jeito. Nós, nesses últimos 5 anos, em 2020, para ser mais preciso, o ano iniciou ali com a pandemia. Muitas pessoas morreram, outras permaneceram vivas, outras, durante a pandemia, teve problemas psicológicos, surtos, medos, ansiedades, depressões. Coisas desencadearam diante dessa pandemia, pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas chegaram à beira da falência, mas todo mundo continuou sobrevivendo, foi vivendo a vida de um jeitinho ali, de outro jeito aqui. Mas o fato é, tudo ainda continua o quê? Difícil. Tudo ainda continua complicado. Os anos têm sido muito difíceis. E nós entendemos que a economia, a inflação, tudo foi alterado. A educação, ela tem sido cada vez pior. Os governos. E se você começa a observar, você fala assim: nada mudou, nada melhorou para mim. Mesmo assim, diante de todo esse cenário, mesmo assim, diante de vários pensamentos, ideologias, mesmo diante de crimes, mesmo diante de eleições, mesmo diante de coisas que acontecem no mundo, as mortes, os roubos, mesmo diante disso tudo, Deus tem mostrado estar no controle de tudo, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no domínio de tudo, Ele está com a sua forte mão segurando o planeta, o globo. Ele tem o domínio do universo. E quando o apóstolo Paulo, ele fala dessa maravilhosa palavra que Cristo, Ele deixou para nós, quando ele fala do sacrifício que Jesus, Ele fez por nós naquela cruz, Paulo, ele fala de algo que nos traz segurança. Paulo nos fala de algo que nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Ele vai dizer, eu vou ler novamente: e sabemos que todas as coisas contribuem. Olha que coisa, que todas as coisas contribuem para o bem. Repita assim: para o bem. Mas que todas as coisas são essas que contribuem para o bem? E ele continua: daqueles que amam a Deus. Existem coisas, ou melhor dizendo, todas as coisas que foram criadas na terra, todas as coisas que foram criadas no céu, tudo que acontece no mundo, todas as coisas, quem crê aqui que tudo que acontece no mundo
tem a permissão de Deus. É permitido, seja boa ou ruim. Tem muitas pessoas que gostam de atribuir tudo que é ruim para o diabo, mas não. Até para o diabo agir, tem que ter a permissão de Deus. Não lembra de Jó, que era um homem justo? Ele não queria o diabo tocar em Jó, e Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Ou seja, tudo permissão de Deus. Nada que acontece nesse mundo não deixou de ser permissão de Deus, é permitido por Deus. Então Paulo está dizendo, isso nos conforta, isso nos traz segurança. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, seja bom ou seja ruim. Cristo fez isso por nós na cruz. Quando Ele veio nesse mundo, Ele fez que todas as coisas viessem contribuir para nós, boas ou ruins. Essa pandemia, por exemplo, muitas coisas ruins aconteceu, mas existem coisas boas. Mas como pode tirar alguma coisa boa de uma pandemia? Essa é a pergunta. Existem muitas coisas ruins que acontecem em guerras, mas existem muitas coisas boas que vêm depois da guerra, que vêm durante a guerra. Ah, pastor, como que a gente pode tirar uma coisa boa de guerra? Daqui a pouco você vai entender. Pandemia é uma tristeza, é uma angústia, é um sofrimento. Guerra é um sofrimento, é uma tristeza. Quem pode tirar alguma coisa boa de guerra? Mas só que não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, sendo assim, compreenda isso. Paulo, ele vai dizer aqui várias coisas aos romanos. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer assim, ó: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo também ele vai dizer aqui, em Romanos 8,14, ele vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele também vai dizer aqui, em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Aleluia. Ele diz aqui no verso 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga amém. Ele diz aqui em Romanos 8, versículo de número 26, ele fala: da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí no versículo 31, ele diz: que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
nesses textos aqui, Paulo, ele quer nos assegurar, ele quer nos confortar, através desse texto, que Deus contribui, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são filhos de Deus. Então, se todas as coisas, vamos pensar, contribuem para o bem dos que amam a Deus, e os que não amam? Sendo assim, o que nos leva a pensar que existe duas classes de pessoas. Porque se existe a contribuição para o bem dos que amam a Deus, existe também outra classe, isso é fato. Existe aqueles que não amam a Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro. Ah, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não faz escolha de pessoas. E de fato é verdade. Ele não faz acepção. Ele escolhe o ímpio para se tornar justo. Ele escolhe o incrédulo para se tornar crente. Ele não faz acepção de pessoas. Só que a Bíblia é muito clara que existe dois grupos de pessoas. Eu vou te mostrar aqui. Olha o que diz aqui, por exemplo, essas duas categorias de pessoas. Vamos lá em João 14, versículo 21. João 14, 21. Vamos ver. Olha o que está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Espera aí. Então, sendo assim, aqueles que guardam os mandamentos é o que ama. E o que não guarda os mandamentos é o que não ama. Quem está falando isso aqui é Jesus. Então, se você ama Jesus, você guarda o mandamento. E qual que é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Quem guarda esse mandamento ama a Deus, ama Jesus. Mas quem não guarda, não ama. Isso é nítido, isso é claro. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amados, Deus não vai se manifestar em uma pessoa que não vive de acordo com o mandamento. Deus não se manifesta em uma pessoa que não guarda as Escrituras. Claro que não vai. Deus é amor. E para Deus manifestar o seu amor, é necessário que venha obedecê-lo. É a primeira condição. Então, quando ele fala aqui que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Espera aí. Então está falando de um grupo, de um tipo de pessoa. Quem está entendendo isso aqui? Contribui para os que amam. Quem é os que amam? São aqueles que guardam os seus mandamentos. Vai entendendo? No capítulo 15, versículo 10, aí de João mesmo. João capítulo 15, verso 10. Olha o que está escrito: se guardardes os meus mandamentos,
Olha o que ele diz: permanecereis no meu. Então existe um segredo, e esse segredo foi revelado. Se você guardar o meu mandamento, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus está dizendo: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Então todas as coisas só contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas não vão contribuir para o bem daqueles que não amam a Deus. E esse grupo dos que amam é fácil de encontrar. Olha o que diz aqui em 1 João, vamos ver mais uma vez. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, o que é isso? Deus não ama? Não, Deus ama. A palavra não diz? Em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama quem vive no mundo. Ele ama, Ele não faz acepção. Nós não falamos aqui? Só que o amor do Pai não está nesse. Não é que o Pai não ama o Filho. Aqui no caso, o amor do Pai não está nele. Ele não sente o amor do Pai. Está compreendendo? O Pai ama o Filho de paixão. Só que o Filho fala: meu Pai não me ama. Eu não sinto o amor do meu Pai. Mas por que não sente? Porque é rebelde, é distante do Pai. O Pai não deixa de amar o Filho. O Pai ama o Filho desde pequenininho, desde que pegou no colo. Mas quando o Filho decide se rebelar contra o Pai e ir embora, o Filho não sente o amor do Pai. Por quê? Porque pensa que o Pai não ama mais. E se ele pensa que o Pai não a ama, ele não vai ter o amor do Pai. É isso que João está dizendo. Não é que Deus não nos ama, Ele ama. Deus ama todos. Só que quando nós não sentimos o amor dele, é porque estamos distantes dos seus mandamentos. Estamos longe do seu amor. Entenda que aqui existe dois grupos: o que ama e o que não ama. E agora nós vamos ver quem são esses. Olha que João, João, capítulo 20, versículo 27. João 20, 27. É nítido. Depois disse a Tomé, Tomé vai encontrar Jesus ali no cenáculo, na casa. Aí ele vai dizer: ô Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Opa, já vimos aqui os dois grupos: os que são crentes e os não crentes, ou seja, o incrédulo. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está dizendo: não seja incrédulo, seja crente. Então nós estamos vendo aqui que são dois grupos de pessoas. Aí você começa a imaginar: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, ou seja, dos que são crentes. As coisas contribuem para os que são crentes.
os que amam. Vamos ver? Malaquias 3,18. Olha o que está escrito em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dois grupos: o que serve e o que não serve. Dois grupos: o justo e o ímpio. O que serve e o que não serve. O justo e o ímpio. É a palavra que está mostrando que tem dois grupos. Eu não posso chegar e falar assim: ah, mas todas as coisas contribuem para todos, para o ímpio e para o justo. Não, é para os que amam a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Ah, pastor, mas o sol não é para todos. Amado, uma coisa que Deus não é injusto. Mesmo se for ímpio, se ele é trabalhador, se ele é dedicado no trabalho, ele vai prosperar. Por quê? O sol é para todos, a chuva é para todos. Aí nesse caso Deus não é injusto, Deus não é carrasco. Todo mundo vai colher o que plantou. Então Deus é justo para todos. Só que as coisas, todas as coisas contribuem apenas para um grupo. E qual grupo é esse? Os que amam a Deus, ou seja, o crente, o justo, o que serve a Deus. Quem está compreendendo isso aí? Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Olha aí, bodes e ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, tem as ovelhas que estarão à sua direita, no caso aqui, a minha, a de vocês aqui, à sua direita. E à esquerda, versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, quem estiver do grupo da esquerda, os bodes, ele vai dizer assim: apartai de mim. Existem aqueles que estão do lado esquerdo, aqueles que vão ir para o fogo eterno. Quem são esses? São os incrédulos, os não crentes, os que não amam a Deus, os que não servem. O destino para esses é o fogo eterno. É esse grupo, os que não amam a Deus. Mas e os que amam? No versículo 34, nós lemos, no versículo 34 está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, se nos mostra que existe dois grupos. Mas como que eu posso ler e dizer, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Todos os fatos geográficos, econômicos, religiosos, sociais, do universo, o mar, as ondas do oceano, os furacões, terremotos, tsunamis, guerras, fome, peste, tudo isso, sol, lua, estrelas, tudo isso tem poder para operar por si próprio? Não. Nada disso opera por conta própria. Tudo opera pela permissão de Deus. O homem, ele não é soberano. O universo, ele não é soberano. Tudo que existe na terra não tem soberania. O único que é soberano, o único que tem domínio sobre os céus e terra, o único é Deus. Sendo assim, tudo que acontece coopera para o bem dos que amam a Deus. Deus que opera todas as coisas. Deus que opera tudo. Entenda que Deus, ele faz com que tudo venha acontecer. Eu vou deixar claro aqui em Filipenses 2,13, preste atenção nisso aqui. Deus, ele tem o domínio. Deus, ele opera em tudo. Deus, ele opera em todos. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem controle de todos. Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Tudo obedece a Deus. Tudo. Entenda isso aqui. Existem coisas inanimadas. O que são coisas inanimadas? São coisas que não têm vida. Inanimados são coisas que têm vida. Vou dar um exemplo de uma coisa inanimada. Uma bala de revólver tem vida? Não. Imagina uma bala de HK vindo em direção a uma pessoa. Uma escopeta. Ela vem assim, é algo inanimado, que não tem vida. Mas Deus tem controle? Tem. Até numa coisa inanimada, Mário, Deus tem domínio. Se Deus falar assim, você não vai morrer com essa bala, sabe o que vai acontecer? Essa bala vai passar do lado da sua orelha. Você não vai morrer naquele dia, sabe por quê? Porque Deus, ele não quer que você morra naquele dia. Quem está entendendo isso aqui? Deus, ele tem domínio até em coisas inanimadas. Um pedaço de pau, de pedra. Tem gente, eu já falei isso aqui, tem gente que morre com um coco na cabeça. Quando eu vi esse estudo, eu não acreditei não. Como assim? Morrer com um coco na cabeça? Você sabia que no mundo, eles fizeram uma pesquisa, por ano morrem mais de 1000 pessoas com um coco na cabeça. O coco cai lá da árvore, puc. Como é que pode isso? Acerta a cabeça do cara, o cara morre.
Como que vai colocar lá no laudo? Traumatismo craniano, morreu. Como? Bateu a cabeça, caiu da bicicleta, bateu a moto, carro, caiu de andar? Não, o coco caiu na cabeça. Como que uma pessoa morre com um coco que caiu na cabeça? É até meio irônico, né? Mas acontece. Com uma pedra, passa um carro lá, espirra a pedra vem na cabeça da pessoa, morreu. Tem pessoas que morrem por conta de coisa boba. Lembra do Ayrton Senna? Olha quantas corridas o Ayrton Senna. O carro capotou, parece um pedaço da mola, sei lá, um parafuso. Perfurou o capacete, bateu na cabeça dele e ele morreu. Você não viu o próprio Michael Schumacher? Aquele homem, quantas corridas ele teve em alta velocidade? Como que ele ficou lá, paraplégico, tetraplégico? Andando de esqui, passeando no gelo. Então entenda que Deus tem domínio de tudo. Nem a morte tem domínio sobre ela mesma. Se Deus falar assim: ô morte, hoje você não vai matar ninguém. Não, aquele ali você não vai colocar a mão. Pronto, acabou. Ou seja, Deus tem domínio de tudo. Deus opera em tudo. Deus opera em todos. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Em Salmo 139, versículo 16, olha o que diz aqui: os teus olhos, Salmo, deixa eu ver, 139, eu falei 39? Ah, tá. É porque eu não estou vendo um. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Entenda uma coisa aqui, que antes de você ter sido formado, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é algo informe? Algo que não foi construído por completo. Então nós vemos aqui que Deus, Ele tem o domínio. Amados, entenda isso aqui: se todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, por exemplo, teve eleição para prefeito, daqui a pouco para deputado, governador, presidente. Aí as pessoas ficam assim: ah, mas o presidente que vai entrar é ruim. Não, eu queria que o meu presidente entrasse. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que existe algum poder maior que o poder de Deus? Não. Presta atenção aqui. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eles podem colocar um presidente carrasco, todas as coisas vão contribuir para o bem dos que amam a Deus. Eles podem colocar um país como a Venezuela, de ditadura, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eles podem colocar a inflação lá em cima, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. O universo pode estar caindo em pedaços, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe força maior que possa mudar qualquer situação
situação. Entenda, se existem situações que vieram para mudar alguma coisa, pode até mudar, mas todas as coisas continuarão contribuindo para o bem dos que amam a Deus. Não importa. Deus tem o domínio de tudo. Ah, mas o meu presidente não ganhou. E daí? Todas as coisas ainda vão continuar contribuindo para o bem. Sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar lá o camarada que é ímpio, ele vai trabalhar para o bem dos que amam a Deus. Vai acontecer isso. Não adianta. Ah, mas eu queria que fosse o meu. E se fosse o seu? Ia mudar o quê? Nada. Posso ser sincero? Se é outro presidente, ia continuar o Brasil do mesmo jeito. Sabe por quê? Deus que opera em tudo e em todos. Eleições nos Estados Unidos, mês que vem, em novembro. Ah, mas eu queria que aquele ganhasse. Ah, eu queria que aquele ganhasse. Não, independente de quem ganhar, Deus, Ele continua operando. E detalhe, você não vai sair no prejuízo. Por que que não? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Amados, você não vai morrer por conta disso. Você vai continuar comendo, você vai continuar vivo, você vai continuar vindo à igreja, você vai continuar. Porque Deus, Ele faz isso, todas as coisas, entenda isso. Ele traz, Paulo, essa segurança para nós, para dizer, não se preocupe, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Os crentes, os justos, os fiéis, os que servem ao Senhor. Ah, mas e aqueles que são infiéis? E aqueles que são injustos? E aqueles que são ímpios? Aí eu já não posso dizer a mesma coisa. Aí eu não sei se o governo vai ser bom para eles não, porque não vai. Mas para os que amam a Deus, todas as coisas continuam contribuindo. Amados, o homem, ele tem poder para apertar um botão e destruir a metade do planeta Terra. Mas mesmo dentro desse cubículo aqui, que não é nada diante da Terra, eles apertam lá. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Deus pode fazer isso aqui ficar intacto, mesmo um homem apertando um botão, destruindo tudo. Eu estava vendo lá no Havaí o incêndio. Quem lembra do incêndio que teve no Havaí, que destruiu tudo? Ficou uma igrejinha, uma igreja no meio de todo o incêndio, tudo destruído, e no meio ficou uma igreja sem nenhum chamusco de fogo, intacta. As cidades pegaram todas fogo, tudo pegou fogo, e uma igreja no meio da cidade, intacta. Deus, Ele pode fazer isso. O mundo pode estar caindo, mas Deus está lá te protegendo. O mundo está pegando fogo, mas Deus está te guardando. Os juros, tudo pode estar lá no topo, no alto, a inflação lá no alto, mas Deus vai continuar te abençoando. É assim. Deus faz desse jeito. Em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois?
a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é com a gente, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser um maluco de vir contra Deus? Se nós estamos com Deus, nós temos tudo. Nada pode conter o poder de Deus. Nada pode vir como uma pressão contra o poder de Deus. Não adianta. O pai tem 2 funcionários, um homem. Ele tem um filho e tem o empregado. Os 2. Se tiver que mandar embora, quem que o pai vai mandar embora? Tem um filho e tem um outro. Essa é a realidade. Ele vai mandar o outro embora. Ele não vai mandar o filho embora. E o filho também já está tranquilo. Tudo que o pai está construindo na empresa é para ele. O que isso quer dizer? Que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam. Essa é a realidade. O pai não vai querer prejudicar o filho jamais. Infelizmente, o outro, que não é filho, vai ser mandado embora. Mas o filho continua. O filho continua. Se o pai tiver que escolher, ou o patrão tiver que escolher o filho, o meu funcionário é o meu filho, ou o empregado pode ser o melhor, mas ele nunca vai mandar o filho embora. Ele vai preferir segurar o filho. Isso mostra o quê? Que tudo que coopera, seja mal ou bom, ruim ou do bem, é para cooperar para os que amam a Deus. E amados, não pense você que o mal que acontece não coopera, porque coopera. Mesmo aquilo sendo uma desgraça, aquilo ali está acontecendo, mas está de certa forma cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo ver o mal em algo que se torna bem. Existem males que vêm para quê? Para o bem. Entenda que o sofrimento, o mal, é comum na vida de todo mundo. Deus não pode simplesmente falar assim: eu vou parar o mal aqui porque ele é crente. Não. O mal vai vir para todos. Só que aquele mal, o Senhor, ele reverte ele em bênçãos para os que amam. Aquele mal, o Senhor, ele dá um tratamento para servir de lição de alguma coisa. Eu te faço essa pergunta: qual é a época que você ora mais? Pode reparar. É quando o mal acontece na tua vida. Você reparou isso? Você já percebeu que quando você está forte é quando você está mal? Porque você ora mais. Quando o seu casamento está mais abalado, você ora mais. Quando você está com pouco dinheiro, você ora mais. Quando você está passando por uma enfermidade, você ora mais. E como que você pode ver o mal como algo ruim? Não. Aquele mal veio para te fazer mais forte. Já viu uma pessoa que está tratando de uma doença? Ela ganha mais amor pela vida. Quem está entendendo?
ela quer viver mais. Antes ela não dava valor para a vida, mas agora ela dá mais. Ela quer viver, ela não quer morrer. Por quê? Porque ela está mal. Aquele mal veio para dar um choque de consciência nela. Aquele mal veio para mostrar para ela a realidade. Ah, mas eu gastava muito, fiquei desempregado. Ficou? O que você aprendeu? Aí eu aprendi que tem que economizar mais. Aprendeu. Repita assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Entenda que nada acontece pelo acaso. Compreenda que se vier um furacão, ah pastor, por que o furacão veio naquela cidade? É porque ali tem um grupo de cristãos que precisa orar mais. E o furacão está vindo, e aí a pessoa, ah, nós vamos morrer, ah, nós vamos ser destruídas. Aí elas começam a orar, aí o furacão perdeu a força. Orou mais. Lembra da pandemia? Como que você orava? Por quê? Porque você não queria morrer. Aí você orava: Senhor, me ajuda. Meu Deus, eu orei muito na pandemia. Lembra, pastora? Quando as coisas apertam, é para o mal, mas ela acaba cooperando para o nosso bem. A pandemia foi ruim, muito mal, mas ela cooperou para a gente orar mais, para ver o lado da moeda. Poxa vida, eu vivi uma parte ruim, agora eu tenho que valorizar. Aí todo mundo pergunta: o que você aprendeu com a pandemia? Você aprendeu muita coisa. Economizar mais. Teve gente que ficou na escassez, perdeu o emprego. Ah pastor, mas o que eu aprendo de bom nisso? Perdi o emprego na pandemia. Opa, você não vai ser mais gastão, você vai economizar mais. No próximo emprego você vai poupar mais, vai guardar mais dinheiro. Você está compreendendo? Nada que acontece é pelo acaso. Todas as coisas são permissão de Deus. E Lamentações, capítulo 3, versículo 8, olha o que diz aqui. Já estou indo para a parte final. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Entenda que Salomão dizendo: ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Como assim? Mesmo eu clamando, mesmo eu gritando, Ele está ali. Ah, mas coopera. Está cooperando para alguma coisa. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. O que Deus está falando aqui? Eu que mato, eu que dou vida. Amados, tudo está no domínio de Deus. A morte e a vida. Se Ele quiser que uma pessoa morra agora, vai morrer. Está determinado.
está escrito. Ah, mas eu vou morrer. Você não vai morrer assim não. Já está escrito por Deus o dia, a hora, a data que você vai morrer, o ano, já está escrito. Ah, mas e se minha morte antecipar antes dessa data? Não vai acontecer. Eu não falei? Pode vir uma bala na tua direção. Quantos livramentos que Deus já te deu? Quantas coisas que você falou, agora eu vou morrer, e não morreu. Tem gente que morre com uma coisa boba. Uma vez eu vi um carro capotando, caiu de cima do viaduto. Vi não, chegou até mim. Aí chegaram lá no carro, o cara estava vivo. Mas como? Deus. O carro virou uma sardinha e o cara lá dentro assim, ó. Eu estou vivo. O cara só teve um arranhãozinho na testa. O carro fez assim, ó. Foi mais difícil para tirar o cara do carro. Ele não quebrou nada no corpo. Aí depois, mais para frente, o cara morre com infarto. Irmão do pastor José Valdo. O carro capotou. Caiu do viaduto. Tá. O cara não morreu, só um arranhãozinho. Aí passou 1 ano, 2 anos, sei lá. O cara morreu. Como que ele morreu? Dormindo. Infartou. Ah, mas ele não podia ter morrido há 2 anos atrás, 1 ano atrás lá, num acidente de carro? Porque não era aquele dia. Então, às vezes nós começamos a perguntar para Deus o porquê. Não existe nada de errado, amados. As coisas que acontecem, tudo coopera para o nosso bem, fatos bons ou fatos ruins. Deus tem um poder para as coisas, tanto inanimados para coisas inanimados. Acontece. Um caso muito interessante na Bíblia. Olha aqui em Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Isso aqui é o José, né? Falando dos irmãos. Vocês intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em quê? Em bem. Repita assim: Deus transforma o mal em bem. Eles não fizeram foi mal para o José? Eles não sabiam que Deus estava pegando o mal dos irmãos de José e transformando em bem. Para fazer como se ver nesse dia, para conservar em vida a um povo que grande. Ou seja, Deus pegou o mal e transformou em bem. Ele faz isso. Amados, pastor, mas por quê? As pessoas veem isso como se fosse um trunfo. Eu quero ser crente, eu vou ganhar vantagem. Não. Tem pessoas que vêm para a igreja. Eu quero ir para a igreja porque eu quero prosperar. Eu quero ir para a igreja porque eu quero ser revelado, quero ser curado, quero isso, eu quero aquilo. A pessoa acha que ser cristão é apenas uma vantagem. Mas não. Qual que é a ideia disso tudo? É nos tornar a imagem de Cristo. É nos fazer parecer com Cristo. Cristo, ele sofreu perseguições.
Não veja apenas o bem. A pessoa fala assim: ah, mas Cristo viveu o bem. Não, pelo contrário, Ele viveu todos os males possíveis, mas Ele quis mostrar que Ele suportou até o fim. Amado, as coisas ruins vêm para nos fortalecer. As coisas que acontecem na tua vida, o sofrimento, o choro, a tempestade, o terremoto, o furacão, elas não vêm muitas das vezes para a morte, mas vêm para te formar mais forte, para se tornar um homem forte, uma mulher forte. O sofrimento vem para te capacitar, para te fortalecer. Veio para se parecer mais com Cristo, para você amar mais, para você se tornar uma pessoa igual a Cristo. Tudo que ocorre na política, no mundo, na economia, na cultura, na arte, no universo, tudo isso são para benefícios a nós que amam a Deus. Tudo, seja bom ou ruim, tudo que acontece nesse mundo, bom ou ruim, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Ah, bati o carro, glória a Deus, amém. Contribuiu para o bem dos que amam a Deus. Deus está dando livramento de morte, eu vejo assim. Ah, o telhado da minha casa caiu, glória a Deus, caiu o telhado, ninguém morreu. Se caiu é porque tem que melhorar, tem que consertar. Você está entendendo? Nós temos que ver como um lado bom. O lado bom. Recentemente agora, um primo meu, ele tentou suicídio, com a vida toda complicada. Estava no crime, ficou preso 7 anos, roubava, fazia várias coisas ruins, tentou suicídio, não morreu, para a honra e glória do Senhor, amém? Mas não fala, não anda, ficou na cama com sequela. Ah, isso é ruim, pastor. Não, não é ruim. Isso é bom. Por quê? Porque ele ainda vai ter chance para ser salvo. Quem está entendendo isso aqui? É ruim para nós que está vendo ele naquela situação, para a mãe. Ah, pastor, mas ninguém queria. Então quer dizer que você preferia ele matando, roubando e ir para o inferno depois? Deus que permitiu aquilo para salvá-lo. Amados, Jesus disse: é melhor entrar na vida eterna cego e coxo do que ir para o inferno com os olhos e com as pernas boas. Ah, mas é ruim? É triste, mas é um triste que vai levar ele para a glória, que vai levar ele para o céu. É uma oportunidade que Deus está dando. Você está compreendendo isso? Porque se ele saísse dessa, ele ia voltar a fazer o crime, provavelmente. E aí ele poderia morrer e ir para o inferno. Então nós não podemos ver tudo ruim. Ah, mas amada, é tudo questão de adaptação, é tudo questão de aceitamento. Ah, mas o meu filho, ah, mas a minha filha. Ninguém quer isso para o filho, para a filha. Ninguém. Que pai que quer ver o filho doente? Que pai que quer ver o filho na cadeira de roda? Nenhum pai quer. Mas eu garanto para você que a mãe dele, se for para ela escolher o filho que ela vai ter que dar papinha na boca, e escolher o filho que estava matando e roubando, ela vai dizer: eu prefiro o meu filho que está aqui comigo agora, eu cuido dele.
ela está triste pela situação, mas ela está feliz da vida porque o filho dela agora tem oportunidade de viver a vida eterna. É isso. Pior seria sem ele do que com ele. Quem está entendendo isso aqui? Tudo acontece para benefício da igreja. Política, cultura, ciência, economia, a arte, o universo, tudo se resume, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Pronto, acabou. Veja isso. Isso vai beneficiar o povo de Deus. O que está ligado no céu, está ligado aonde? O que desliga do céu, desliga. Tudo é para o nosso bem. E eu vou terminar aqui. E só lembrando para você uma coisa. Vocês lembram de Moisés? Faraó mandou fazer o quê? Matar todas as criancinhas. Mandou matar todas. Uma dessas crianças escapou com vida. Quem é? A criança? Aí Deus pensou assim: ah, é? Você está querendo matar as crianças? Espera aí. Deixou a criança ir até a filha de Faraó. A filha de Faraó cuidou da criança debaixo do nariz de Faraó, dentro da casa de Faraó. Deus falou assim: ó, ele vai comer na sua casa. O que vai te destruir vai comer na sua casa. Vai aprender toda a ciência dentro da sua casa. Você vai dar carinho para ele na sua casa. Você vai dar comida para ele. Você vai dar agasalho para ele, roupa para ele. Você vai ensinar ele a lutar dentro da sua casa, Faraó. E depois ele vai te derrubar. E foi o que aconteceu. Deus criou Moisés na casa do seu inimigo. O inimigo deu tudo para Moisés. E no final, Deus vitorioso. Repita-se comigo: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pastor, mas eu não estou entendendo. Mas por quê? Aí a pessoa pergunta: mas por que essas coisas acontecem? Porque é o propósito de Deus. Lembra que eu falei? Tudo vem para a gente ficar mais forte, mais parecido com Cristo. Para quê? Enriquecer a ponto de... para quê? Para que conquistar tudo? Fama, sucesso, para quê? Se já está decretado, já está falado, já está dito, melhor dizendo, sabendo, vamos lá, Romanos 8, 28, e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. A imagem de Cristo. Você foi escolhido para o decreto de Deus. O propósito de Deus é fazer que todos os eventos tragam uma transformação boa. Todos os eventos que acontecem para te fazer um cristão melhor. Já está decretado. Já está determinado. Já está determinado. Nada pode mudar. Ele continua dizendo, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Para que Deus ele criou um decreto? Para que Deus predestinou tudo? Para que viéssemos ser a imagem de Cristo.
do Filho de Deus. Esse era o propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, amados, o que está determinado por Deus está determinado. Presta atenção, se o Senhor falar assim, ó, você vai ser rico, você vai ser rico. Se ele falar que você não vai ser rico, você não vai ser rico. Se ele falar que você vai ter um filho, você vai ter um filho. Se ele falar que você não vai ter nenhum, você não vai ter nenhum. Já está determinado. Não adianta. O que ele decidir, está decidido. É o decreto, entenda isso. O que é um decreto? É algo que é uma lei que não pode ser revogada. É o decreto de Deus, é algo que Deus estabeleceu pelo seu poder. Não adianta. Tudo que José viveu ali, já estava determinado para ele se tornar um governante. Tudo que Moisés viveu ali, já estava determinado para ele depois derrubar Faraó e levar o povo para a terra prometida. Tudo que Jesus viveu, já estava determinado por Deus. Ele tinha que passar por tudo aquilo, para na cruz ele se tornar vitorioso. Versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem está contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode tentar alguma coisa contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem os justifica, é Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem é nós? Os que amam. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Amados, nada pode nos separar daquilo que Deus já determinou. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E os que amam a Deus vai sofrer perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Mas olha o que acontece, 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Glorifica o nome do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Cristo nos amou. Aí, olha o que nos conforta. Gente, pode vir tudo em nós, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe angústia, não tem morte, não tem dia ruim, não tem perseguição, não tem fome, não tem nudez, não tem espada, não tem perigo, não tem nada que pode dizer assim, ó, agora eu te tirei do amor de Deus, agora acabou. Não existe. Aí Paulo diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia nessa palavra. Creia que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Se coloca de pé, vamos aplaudir o Senhor. Entenda isso. Perseguição, tudo
tudo isso. Agora olha o detalhe. Aqui no versículo, no capítulo de número 8, e no versículo de número 28, se você olhar, coloque para mim, 28. O que Paulo ele diz? E sabemos. Repita assim comigo. E sabemos. O que você sabe? Paulo está dizendo, nós já sabemos. Você sabe, se você passar por tribulação, angústia, tristeza, fome, peste, tudo isso, nós já sabemos. Mas ainda assim, nada pode nos separar do amor de Deus, e ainda mesmo diante de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Pior seria se você não soubesse. A pior coisa que existe na vida do crente, sabe o que é? Ele não saber. Saber o quê? Que ele vai viver perseguição, que ele vai ter que passar por fome, mas tudo isso para cooperar para o seu bem, o bem dos que amam a Deus. Em outras palavras, amados, tudo que existe, tudo que acontece, seja bom ou ruim, seja inanimado ou ananimado, são pertencentes a Deus. Tudo é pertencente a Deus. Por isso que nessa manhã